Bom dia, pessoal. Vocês já devem ter cansado de me ouvir falar. Leiam um livro, né, do Hurley, né? Eu sugiro porque eu acho que é transformador, tá? Ele está disponível no Sabe Mais. Quando no Google digitam Sabe Mais URGS, tem o Sabe Velho, Horrível e o Sabe Mais. Então é no Sabe Mais que tem. Quando vocês procuram Hurley ou delineando a pesquisa clínica, aparece quais bibliotecas tem o livro físico, mas vocês têm que ir um pouco para baixo e achar um link Minha Biblioteca. E aí vocês conseguem acessar o livro online, tá? Com o login da URGS. E dentro do livro tem 2 capítulos sobre tamanho de amostra, tá? Esse aqui é o que eu pretendo focar mais hoje, que é preparando-se para estimar o tamanho da amostra, que é que informações vocês precisam para poder fazer o cálculo. E depois aqui tem a parte do cálculo propriamente dita no capítulo 6, tá? Com inclusive algumas tabelas, caso a pessoa queira estimar o tamanho de amostra dentro do próprio livro sem usar uma calculadora, tá? A vantagem desse livro online é que vocês conseguem copiar coisas do livro, assim, ele é bem, sei lá, poderia imaginar que eles teriam algum mecanismo de proteção para evitar a cópia, enfim, mas eles não parecem preocupados com isso. Então, o que eu fiz para a aula de hoje? Como eu acho que vocês têm que ler o livro, eu trouxe trechos do livro aqui para a gente ir conversando, tá? Então, os slides, o objetivo dos slides não é ser bonito, vocês vão ver que foge aquela regra de slide bonito que vocês também estão exercitando aí no início da vida acadêmica, não pode ter slide com mais de 6, 8 linhas, mas aqui entendam como se fosse a tela do livro, tá? Então, eu realmente copiei trechos do livro para a gente discutir. Então, assim, cálculo de tamanho de amostra sempre vai ser uma estimativa grosseira, tá? Porque se vocês soubessem exatamente qual é a associação, né, dos fatores de interesse de vocês com os desfechos que querem estudar, vocês não precisariam fazer o estudo de vocês. A gente só faz uma pesquisa quando algo ainda não está claro na literatura. Então, essa é uma etapa assim meio contraditória da hora do cálculo de tamanho de amostra, porque vocês precisam ter uma estimativa da magnitude do efeito do fator de risco, por exemplo, de vocês, ou do contraste dos grupos que vocês estão comparando em relação ao desfecho. Então, essa estimativa, isso eu acho bom do livro, assim, ele é bem direto e bem claro, sempre vai ser uma estimativa grosseira, tá? Mas vocês precisam fazer uma estimativa, assim, a melhor possível, porque ela vai impactar muito no tamanho da amostra, e depois, se vocês tiverem um número insuficiente de participantes, vocês talvez não consigam responder ao objetivo da pesquisa, tá? Para fazer o cálculo do tamanho da amostra, tem que estar muito claro quais são as variáveis preditoras, né? Então, aqui, geralmente, a gente fala de quais são os fatores, né, de interesse do estudo e qual um ou mais desfechos de interesse, tá? Então, a questão de pesquisa precisa estar muito bem clara. O cálculo do tamanho da amostra, ele deveria ser feito justamente na etapa do projeto da pesquisa, porque se for deixar para fazer depois, talvez vocês vão se dar conta que precisarão de um número de participantes que jamais conseguirão ou a um custo impagável. Então, por isso que é necessário fazer o cálculo do tamanho da amostra quando ainda é possível fazer mudanças, eventualmente até alterando o objetivo do estudo se ele não for viável de ser respondido. Bom, a hipótese de pesquisa, eu imagino que vocês já venham discutindo com seus orientadores e já venham trabalhando mesmo dentro da disciplina de método, né? A ideia é que ela seja simples e clara, né? Então, pelo menos, né, pode ser uma, né, ou mais variáveis preditoras, e aqui, de novo, talvez nos exercícios que vocês tenham feito até então, como variável preditora é aquilo que vem antes, conceitualmente, né? A suposta causa do efeito que vocês querem medir, né? Então, qual é o fator e qual é o desfecho? E por desfecho, geralmente a gente está falando de uma consequência
destas potenciais causas, tá? Então, exemplo, em pacientes com diabetes tipo 2, um estilo de vida sedentário está associado a um maior risco de desenvolver proteinúria. Então, a gente tem qual a população, qual o fator de interesse e qual o desfecho, tá? Por vezes, a gente tem hipóteses que não são tão simples de ter uma apenas variável preditora e um desfecho. Pode ser que tenham mais de uma preditora, como estilo de vida sedentário e consumo de álcool. Então, são 2 fatores de interesse, né? Ou então, eventualmente, vocês têm 2 desfechos, proteinúria e neuropatia, tá? Aí, obviamente, a hipótese fica mais complexa. Uma maneira de lidar com isso é fazer uma combinação. Nesse contexto aqui do exemplo, talvez o pesquisador esteja interessado em qualquer complicação microvascular. Então, isto é, proteinúria ou neuropatia ou retinopatia, que é a história dos desfechos combinados. Por que os estudos fazem essa combinação de desfechos? Justamente para precisar uma amostra menor para ter o número suficiente de casos, né, de eventos de desfecho. Então, sei lá, em evento cardiovascular, às vezes é infarto ou AVC ou necessidade de cirurgia de revascularização, entende? Vai depender do desfecho que vocês estão estudando. Para um desfecho combinado, o importante é que vocês só combinem coisas que têm o mesmo grau de importância, né? Não podem juntar algo que é clinicamente muito importante com algo que é banal, sei lá, juntar infarto com o risco de passar a apresentar hipertensão. Né? Hipertensão é uma condição, por mais que seja importante, muito menos relevante, menos dura, né, do que infarto. Então, aqui eles juntaram todas as complicações microvasculares. Só para poder ter, daí, no caso, uma variável de resposta única, um único desfecho, que é complicação microvascular, e não 3. Senão, eles teriam que fazer 3 estimativas de cálculo de amostra, né, para cada um dos desfechos, e o número de eventos em cada um deles, isoladamente, vai ser pequeno, combinado, o número de eventos vai ser maior. Então, sempre é necessário fazer uma questão de pesquisa, né, ter uma hipótese bastante específica e não vaga, né, para que vocês tenham as definições operacionais necessárias, para que vocês saibam quais estimativas vocês precisam ter, geralmente se busca da literatura, para poder fazer a estimativa do cálculo de tamanho de amostra. Então, de novo, né, o cálculo de tamanho de amostra, e mais do que isso, a hipótese de pesquisa, ela deve ser estabelecida antes da realização do estudo, né? Porque senão fica uma coisa desvirtuada, senão talvez vocês vão relatar o que vocês encontraram apenas e não aquilo que vocês queriam responder, né? Então, o cálculo de tamanho de amostra, ele vai ser realizado para responder o objetivo central da pesquisa, que foi definido antes da pesquisa de fato acontecer, né? Aquela que foi submetida no projeto para o comitê de ética, por exemplo. Então, um detalhe, tá? Que a gente nem comentou isso, acho que na disciplina de bioestatística, não me lembro muito bem. Vocês lembram da curva normal? A gente sempre estima, né, o valor de P considerando os dois lados possíveis. Então, quando a gente diz assim, sedentários quando comparados a quem são fisicamente ativos, tem um maior risco de desenvolver complicações microvasculares. A nossa questão de pesquisa geralmente é unilateral. Vocês viram na minha fala que eu falei, o risco é maior. Mas na hora de testar, na hora de aplicar o teste estatístico, a gente só quer saber se é diferente. O risco de apresentar uma complicação microvascular é diferente de sedentários versus não sedentários. A gente não diz qual cauda da curva, né, da diferença a gente está apontando, se é para maior ou se é para menor.
tá? Então, isso é chamado de bilateral. O teste diz é diferente, ele não está testando apenas a probabilidade de ser maior, tá? Pode ser menor ou maior. Então, o que isso impacta, tá? A maioria, a gente, para tudo, assim, seja na etapa de análise dos dados para escrever os artigos ou para fazer o cálculo de tamanho da amostra, a gente pergunta é diferente, tá? A gente não pergunta é maior. Isso, se fosse é maior, seria unilateral. Por que geralmente se faz assim? Porque bilateral é mais conservador. Eu preciso de um tamanho de amostra um pouco maior, tá? O valor de P vai tender a ser mais conservador também, ser um pouquinho maior para testes bilaterais do que quando o teste é unilateral, tá? São raras as situações que a gente está muito seguro qual a direção da diferença. A gente usa, às vezes, a direção da diferença quando a gente faz aqueles estudos assim. Já existe uma droga, um medicamento muito bem estabelecido, né, no mercado, é protocolo para tratamento de uma determinada condição. A gente está propondo um novo medicamento que é mais barato ou que oferece menos efeitos colaterais. Então, a gente espera apenas que o efeito não seja pior do que o outro. Então, eu estou testando se eu parto do pressuposto que eles são iguais. Aí, eventualmente, eu posso usar um teste unilateral, mas ainda assim, eles falam para sempre a gente considerar bilateral, ou seja, é diferente, tá? Porque os revisores das revistas tendem a olhar com maus olhos testes unilaterais, porque, como eu falei, é mais fácil de alcançar um P significativo, tá? Então, toda essa parte de discussão do capítulo ali do livro, apenas a mensagem que fica é: utilizem testes bilaterais, que é o que todo mundo está acostumado a ver nos artigos, que é o que as análises que estão operacionalmente mais disponíveis nos softwares, e embora exista a possibilidade de fazer unilateral, façam bilateral. Bom, por que tem que fazer estimativa do tamanho da amostra? Tudo é em função do tal do acaso, tá? A gente não tem como estudar a população inteira mundial de interesse. Então, sempre a gente vai estar estudando uma amostra de um universo possível, mas inalcançável. Então, existe, eu não sei se vocês vão lembrar, acho que isso sim a gente abordou na disciplina de bioestatística, existe uma distribuição das médias amostrais, que em média elas vão bater com a média populacional, essa universal inalcançável. Mas pode ser que alguma diferença observada se deva meramente ao acaso, né? Que não seja uma diferença real. Então é isso que a gente tenta evitar e limitar a influência do acaso sobre as nossas diferenças, para as nossas inferências, nossas conclusões. Então, essa limitação, assim, talvez gere um desconforto de vocês. Eu nunca vou saber qual a verdade absoluta. Eu vou ter sempre lidando com uma dúvida de qual a influência do acaso nas minhas conclusões. Essa dúvida, ela nos acompanha na vida, tá? Sou eu aqui filosofando de novo. E é legal que o livro ele fala do direito, que por vezes parece uma coisa mais dura, assim, existem leis, ou é certo ou errado. Mesmo, né, no direito existe uma certa subjetividade. Então, o júri, né, o juiz, enfim, ele então vai decidir se há evidências suficientes, né, para rejeitar a hipótese nula. Qual que é a hipótese nula no caso do direito? É a inocência, né, em que a pessoa não cometeu o crime, né. Se há evidências suficientes para rejeitar que o cara é inocente, então ele é culpado, mas sempre se parte do princípio de inocência, né, em que não há culpa, né, do acusado. Então, se faz um julgamento quando há evidências o suficiente acima
do que seria uma dúvida razoável, o cara precisa ser punido. Então, aqui também, na estatística, se parte do princípio que não há associação, que não há diferença significativa, a não ser que quando se tem evidência suficiente para eu dizer, não, de fato é diferente, a minha dúvida é pequena em relação à possibilidade de não haver diferença significativa, tá? Então, acima de uma dúvida razoável. Essa dúvida razoável vai ser o tal do valor de P, tá? Depois eu explico um pouco mais. Então, às vezes, uma amostra ela não é representativa da população tão somente pelo acaso. Então, a gente encontra uma associação, um conjunto de pessoas, mas isso se deve meramente ao acaso, porque é um conjunto de pessoas em que ali, naquela amostra, existia uma diferença, mas ela, de fato, não existe na população geral, que é para quem a gente quer generalizar os nossos achados, né? Então, existem dois tipos de erro, tá? Erro tipo 1 e erro tipo 2, também chamado de alfa e beta. O alfa é o tal do outra forma de expressar o erro tipo 1, né? A probabilidade de erro tipo 1 é o valor de P, que são os falsos positivos. Então, assim, por exemplo, se eu tenho um valor de P igual a 0,03, a probabilidade de, ao eu afirmar que existe uma diferença na população, para quem eu quero generalizar os meus resultados, a probabilidade dela não existir, de eu estar errado. Então, eu estou afirmando, existe uma diferença na população. Qual a probabilidade de eu estar errada? E ela não existir? É de 3%. Então, se for um P de 0,001, nossa, essa probabilidade está ficando tão pequena, mas tão pequena, que ela é, como se diz aqui, né, acima da dúvida razoável. Eu me sinto mais confortável em dizer, não, de fato há uma diferença, eu fico segura com isso. Ah, mas se der um P de 0,04, a probabilidade de não haver uma diferença real, e essa que eu encontrei na minha amostra, se dever meramente ao caso, é de 4%. Ah, mas daí, por convenção, a gente usa, né, corriqueiramente P menor que 0,05. A gente limita a 5% a probabilidade de erro, ou seja, de não existir diferença nenhuma, embora eu esteja afirmando que existe. Então, essa é o limite razoável da influência do acaso, do meu erro, ao afirmar que existe uma diferença, tá? Mas isso é importante porque, às vezes, o P dá 0,06. E aí a possibilidade do acaso explicar minha associação é de 6%. Então, assim, é o tipo de coisa que nos artigos depois eles vão discutir, bom, talvez precisem estudos maiores para testar se, de fato, o achado aqui foi meramente ao acaso ou se existe uma diferença em que a gente não teve o poder estatístico para estimar. Porque tem uma regrinha que ele diz, quanto maior o N, menor o P. Quanto maior o N, menor o P. Então, a moral do cálculo de tamanho de amostra é isso, tá? Não dá bola, não tô surtando bem assim. Então, tu tem que definir a priori qual o teu nível de significância. Por isso que nos métodos, né, dos artigos a gente estabelece. Da mesma forma, quando a gente faz o cálculo de tamanho da amostra, a gente tem que dizer qual é o limite. É a mesma coisa no judiciário. Qual é o limite, né? Quando eu tenho evidências de tal tipo, né, que aí foge meu domínio, não, né? Se eu tenho uma prova, né, aí é inquestionável. Agora, se essa prova é questionável, ou não é culpado. Então, esse limite é complicado, mas na tomada de decisão para tudo, até em outras situações, a gente precisa ter um limite, né? E esse limite ele é definido, embora arbitrário. Existe um outro tipo de erro muito menos discutido, que ele só faz sentido quando a gente não encontra associação. Então, a gente não encontrou nenhum resultado significativo quando a gente faz as nossas análises tentando responder o nosso objetivo principal, tá? Então, como eu não encontrei resultado significativo, eu estou afirmando
não há diferença significativa. Qual é a probabilidade de eu estar errada? Ou seja, a diferença na população existir, eu só não fui capaz de detectá-la. Daí é o erro tipo 2. Esse erro, ele é um pouco maior, tá? Assim, o aceitável. A gente costuma aceitar um erro do tipo 2, a probabilidade de, ao afirmar que não existe diferença, ela de fato existir, de 20%, tá? Por que se aceita um erro tão grande? Porque é muito difícil abaixar ele. Precisa um tamanho de amostra gigantesco para reduzir, por exemplo, esse beta, desculpa minha coordenação motora, para 0,10, por exemplo, tá? O N aumenta bastante, mas por convenção ele fica entre 0,20 e 0,10. O mais comum é 0,20 porque o tamanho de amostra fica bem mais viável, tá? Então, assim, de novo, o beta só faz sentido para quando eu afirmo não haver diferença, qual a probabilidade de eu estar errado, ou seja, ela existia, eu só não fui capaz de captar ela, tá? Então, a gente tem as duas possibilidades de erro, tá? Então, ao final do estudo, a gente sempre vai ter que lidar com esses dois tipos de erro, né? Assim como um júri ou um juiz precisa lidar com a possibilidade de também estar errado, né, em relação à inocência e culpa de um réu, tá? Então, pressupondo, tá, não haver viés, tá? Que isso é outra coisa, eu vi que vocês já estavam discutindo na disciplina, que a gente está discutindo só o erro devido ao acaso, que é devido a um problema amostral, o acaso sempre vai estar vindo junto com a dificuldade de a gente não poder estudar o universo de pessoas que existe no mundo com a condição que a gente quer. A gente sempre vai estar estudando uma amostra, então o erro amostral é o que define a possibilidade do acaso, tá? Então, são 4 situações possíveis, tá? Em 2 delas a gente vai estar errando. Então, no artigo ele traz essa tabela aqui, eu só colori ela para vocês. Digamos que a verdade na população, aquela que a gente não consegue medir, tá? No universo, seja que sim, há uma associação entre o nosso preditor e o nosso desfecho. Se o estudo encontra essa associação significativa, ou seja, rejeita a hipótese nula de que não há associação, a gente está correto. Da mesma forma, se na população, né, que é inalcançável, né, mas a verdade absoluta é de que não existe associação entre o preditor e o desfecho, e na nossa amostra a gente não rejeita a hipótese nula, ou seja, a gente continua afirmando em que não há associação significativa, a gente também está certo. O problema são as outras duas combinações, que é a gente diz que é significativo, né, que há uma associação, mas ela não existe. Então, esse é o erro tipo 1, que é definido pelo valor de P, né, também chamado de alfa, tá? E o contrário, né, quando na amostra a gente não encontra associação significativa, mas na população geral ela existe, é o erro tipo 2 definido pelo beta, tá? Então, há muito tempo já se faz essas combinações, tá? Então, aqui eu trouxe, né, uma afirmação do século II depois de Cristo, tá? Então, as coisas, ou elas são e parecem ser, né? Ou elas não são nem parecem ser. Então, nessas duas situações aqui tá certo, né? Elas parecem ser e são. Opa! Desculpa. Então, elas parecem ser e verdadeiramente são. Elas não são, mas não parecem ser. Então aqui tá certo. O problema é quando a gente erra, porque elas são, mas não parecem ser, e quando elas parecem ser, mas não são, tá? Então, parece um papo de doido aqui, né? Mas nessas duas situações aqui, talvez o coelhinho poderia achar que esse aqui que tá achando que se deu bem, né? Que a cenoura é grande, então ela parece ser grande, mas ela não é. E aqui ela não parece ser grande, mas ela é. Então tem sempre duas possibilidades de erro, entende?
quando a gente dicotomiza, assim, parece, não é. Tudo sempre pode ser mais complicado, né? Porque o grau de tamanho aqui, né, é um contínuo, mas assim como na profissão, né, na vida profissional, a gente tende a dicotomizar as coisas para tomada de decisão, também na estatística a gente tende a dicotomizar as coisas. É significativo? Não é significativo, né? Então, às vezes parece ser, mas não é. Valor P, por exemplo, e aqui parece não ser significativo, mas poderia ser o beta, tá? Eu estou dizendo a mesma coisa várias vezes de formas alternativas, porque talvez de alguma dessas formas faça sentido para vocês. Então, aqui também, ó, que é a mesma coisa da tabelinha lá do artigo, né? Se a gente tivesse como medir toda a população do universo e saber qual a verdade absoluta, às vezes a gente vai acertar, porque elas são e parecem ser, e às vezes a gente vai acertar quando elas não são e não parecem ser. Nas outras duas combinações, hoje a gente vai ter um falso positivo ou um falso negativo, tá? Então é a mesma tabela lá do artigo, só aqui chamando de falso positivo e falso negativo, tá? Só para usar vocabulário diferente para a mesma coisa, para ver se faz sentido. Eu já falei isso tudo na aula de bioestatística. Espero que eu consiga estar me fazendo clara para solidificar o conhecimento de vocês, tá? Então, no livro, ele também enfatiza muito essa parte, tá? Do erro tipo 1, erro tipo 2. Eu vou deixar esses slides para vocês. Como eu falei, são cópias do artigo, só se alientando, ele traz muitos exemplos, tá? Em um cenário ideal, o erro tipo 1 e erro tipo 2 seriam próximos a zero, a gente não quer errar, né? Minimizando a possibilidade de falso positivo e falso negativo. No entanto, para conseguir alcançar um erro zero, a gente precisaria estudar toda a população do universo, né? E aí a gente não erraria, só que isso não é viável, né? Então, como eu falei, geralmente se estabelece como um limite aceitável um valor de P de 0,05 e um beta de 0,20. O complementar do beta é chamado de poder, tá? Porque, às vezes, lembrando o erro tipo 2, tá? Que é o beta, é assim, ó, eu não encontrei uma significância estatística. Então, ao eu afirmar não existe diferença, qual a probabilidade de eu estar errada? Ela existir, eu só não fui capaz de detectá-la. Então, por isso que se chama o poder é a capacidade de detectar uma diferença, quando ela realmente existe. Então, esse é o poder do estudo, essa é como se fosse a sensibilidade do estudo em detectar a diferença, ela é sempre limitada. Então, eu posso definir se ela é 80% ou se ela é 90%. Para ela ser um beta de 0,10 vai produzir um poder de 90%. Por que eu preciso entender essa parte de valor P, de erro tipo 1, erro tipo 2? Porque são dois parâmetros importantes na hora de cálculo do tamanho da amostra, tá? Então, aqui, de novo, assim, também no capítulo, ele usa várias palavras para expressar isso que a gente já vem discutindo até aqui. Bom, então, depois que eu defini o valor de P e de beta, que por convenção, assim, na maioria das situações a gente usa 0,05 e um beta de 0,20, ou um poder de 80%, a gente precisa saber, né, dar uma estimativa de qual a magnitude do efeito, ou seja, do contraste no desfecho em relação aos grupos que eu estou comparando. Então, por exemplo, aqui a magnitude do efeito, uma diferença de 20 miligramas, de 20 miligramas por decilitro na glicemia de jejum. Esse é o tamanho do efeito quando no contraste dos meus grupos que eu quero comparar. Eu vou precisar de um tamanho de amostra muito menor para conseguir demonstrar uma diferença de 20 miligramas por decilitro do que para demonstrar uma diferença de 2 miligramas por decilitro. Então, quanto maior o tamanho de efeito, menos pessoas eu preciso para estudar. É bem mais difícil detectar uma diferença muito sutil, digamos assim. Infelizmente, quase nunca se conhece a verdadeira magnitude da associação, e é para isso que vocês estão fazendo o estudo, né? Mas, ainda assim, a gente precisa dar um chute direcionado na hora de fazer o cálculo do tamanho da amostra. Então, a gente deve tentar localizar esses dados em estudos anteriores, né, na literatura, ou conversar com pesquisadores da área,
para dar um chute bem direcionado. Às vezes, se a gente não tem nenhum estudo parecido com o que a gente quer fazer para dar essa estimativa do tamanho do efeito, a gente precisa pensar o que clinicamente é relevante. Imagina se eu tivesse uma intervenção, por exemplo, que fosse capaz de diminuir 10 miligramas por decilitro no nível da glicemia de jejum, eu já ia ficar bem contente, né? Então, eu posso querer fazer um estudo que seja capaz de detectar uma diferença, né, no meu desfecho que seja clinicamente relevante, tá? Então, assim, ó, eu até achei uma folha em branco aqui. Uma brincadeira, tá? Vamos pensar assim, como é que eu podia fazer? Vou fazer um nariz, uma boca, tá? Não julguem minhas capacidades artísticas, tá? Então, tem aqui uma pessoa, tá? Aí vocês. Agora eu tô preocupado com as sobrancelhas. Então, deixa eu desenhar uma pessoa parecida aqui. Esse é o olho, tá? O olho e a boca. Olha que a pessoa tá, tipo, fazendo uma carinha de olhinho fechado, tá? Aí eu quero saber se essa sobrancelha aqui é diferente dessa sobrancelha aqui. Esse aqui é o drama feminino. Todas vocês passam por isso, eu sei. Vocês ficam na frente do espelho pensando, tá diferente ou não tá diferente, tá? Para quantas pessoas vocês precisariam perguntar se essas sobrancelhas aqui no cenário A é diferente? Alguns iam dizer, não, são similares. Outros iriam dizer, não, elas são diferentes. Quantas pessoas vocês precisariam perguntar se essas sobrancelhas são diferentes? Então, com muito menos pessoas, vocês conseguem ter segurança de que essa sobrancelha é diferente, né? Que existe diferença entre sobrancelhas, porque a magnitude da diferença é gigantesca. Para conseguir afirmar com segurança de que esse cenário A é diferente, vocês vão precisar muito mais pessoas para ter certeza se está diferente ou não, tá? Eu fiz elas relativamente parecidas, tá? Eu poderia ter me esforçado para fazer uma diferença ainda menor. Então é mais ou menos isso. Com poucas avaliações, eu consigo, então, com um tamanho de amostra menor, eu consigo afirmar sobre magnitudes de efeitos que são grandes. Eu preciso de uma amostra muito maior na pesquisa para poder afirmar com segurança diferenças mais sutis. Então, a magnitude do efeito é sempre arbitrária, como qualquer um dos parâmetros que vocês vão usar no tamanho de amostra, tá? Mas ela é fundamental. Então, no capítulo 6 eles falam de outros aspectos, assim, que podem ajudar nessa estimativa do tamanho do efeito, mas é basicamente ou a literatura um chute clinicamente relevante, tá? Deixa eu ver, acho que essa parte aqui a gente já discutiu também. Então, a gente já falou de valor do alfa, né, do beta e da magnitude do efeito. Outro aspecto importante na hora de estimar o tamanho da amostra é uma medida de imprecisão ou de variabilidade, tá? Então, além da magnitude de efeito, a gente tem que estimar ela. Então, eu deixei aqui um espaço em branco também. No capítulo, ele dá um exemplo que casualmente é sobre dieta, tá? Para demonstrar que eu sou uma pessoa normal, eu vou tentar fazer um chão aqui, em dois cenários diferentes, tá? Então, digamos que eu quero comparar a média de dois grupos, tá? Em relação ao meu desfecho. Pode ser a glicemia. Nossa. Vou ter que treinar mais, mas acho que vocês vão compreender. Então, nesses dois cenários, a média do grupo A em comparação ao grupo B são exatamente a mesma, tá? Se eu perguntar para vocês, então, deixa eu tentar fazer uma curva.
A diferença na média da glicemia entre esses dois grupos, vocês vão se sentir bastante confortável de afirmar. Agora, se eu tiver uma coisa mais assim, vai ficando um pouco mais difícil de afirmar, tá? Agora deixa eu barbarizar. Às vezes eu alcanço o limite de onde pode percorrer meu mouse, por isso que eu paro no meio. Os dados já ficam tão sobrepostos que fica difícil. Imagina, olha só, toda essa parte aqui é comum às duas amostras, tá vendo? A sobreposição aqui é muito grande. Então, sempre que a variabilidade for menor, ao redor da minha estimativa, na comparação do grupo A com o grupo B, eu me sinto mais tranquilo. Então, eu preciso menos pessoas para conseguir afirmar essa diferença do que eu precisaria para essa condição aqui. Embora a média seja exatamente igual nesses diferentes cenários, tá? Então, para quem ficou um pouco, para quem não ficou claro ainda, no capítulo do livro ele dá um exemplo bastante parecido com isso aqui. Então, quanto maior a variabilidade, também chamada de dispersão ou de imprecisão na variável de desfecho, maior então a probabilidade que os dados se cruzem, se sobreponham, e maior a dificuldade de eu conseguir demonstrar essa diferença entre os dois grupos. Um detalhe importante é que o erro de aferição, imaginem assim, ó, vocês têm, só porque a gente está falando, né, uma balança, o valor verdadeiro seja esse da média, né? Aí sobe na balança, dá bem certinho o valor verdadeiro, mas aí a balança tá imprecisa, às vezes dá um pouco mais, às vezes dá um pouco menos. Eu tenho um erro da minha balança que é muito imprecisa. Então eu começo a ter uma variabilidade grande, entende? Então por isso que é importante ter instrumentos adequados. Imagina se vocês fazem um questionário que é pouco compreensível para os entrevistados. Talvez eles vão dar uma estimativa um pouco distante do verdadeiro só porque o instrumento de pesquisa é ruim. Então, o erro de aferição, falando sobre consumo alimentar, então, como varia, né, sei lá, nosso consumo de, sei lá, vitamina A varia muito, né, ao longo dos dias. Só para ser bem drástico de uma coisa que naturalmente varia muito, mas mesmo calorias ou enfim qualquer outro parâmetro. Então, o erro da aferição, né, por exemplo, no consumo alimentar habitual, usual, né, contribui para a nossa dificuldade de encontrar resultados significativos na área da alimentação, né, na área de consumo alimentar, só para dar um exemplo. Então, eu vou precisar um tamanho amostral muito maior do que para estimar uma coisa que tem uma variabilidade bastante menor entre os grupos que eu quero comparar. Então, as duas coisas impactam. O tamanho do efeito, quão distantes são essas médias, e também o grau de variabilidade ao redor das médias dos grupos que eu estou comparando. Eu estou falando em média, mas o mesmo vale para a proporção, tá? Existe uma variabilidade na estimativa da proporção, um erro, né, que eu preciso considerar. Bom, uma coisa que eles falam muito que é para cuidar, que na etapa de geração da hipótese, dentro do possível, a hipótese ela é definida a priori, que nem eu falei, na hora que a gente escreve o projeto. Mas às vezes a gente está com um banco de dados que tem centenas e centenas de variáveis e a gente fica testando um a um, né? Diferentes possíveis fatores ou características de desfecho que eu estou avaliando. Então, é o risco da tal pescaria, né? Quanto mais vezes eu lançar na água o meu anzol com uma isca, maior a probabilidade de uma hora pegar um peixe. Se eu jogar 2 vezes o anzol com a isca na água, o risco de eu não pegar nada é maior do que se eu continuar tentando infinitamente. Então, o que eles falam é que assim, só testem hipóteses que façam sentido, mesmo que ela tenha surgido depois. Porque o projeto está sendo escrito agora, vocês vão analisar os dados daqui a 3, 4 anos. Até lá, o conhecimento sobre o tema
expandiu muito. Talvez vocês vão querer testar coisas que vocês não imaginaram 3, 4 anos atrás. Mas só procedam testes estatísticos para coisas que fazem sentido, porque senão vocês podem encontrar uma associação significativa esdrúxula simplesmente pela pescaria, né? Então ele explica um pouco sobre isso nessa parte do texto, também vou deixar aqui para vocês, mas a hipótese é importante que ela pareça plausível, tá? Então, o a priori, às vezes, é só antes de rodar a análise, tá? Não precisa necessariamente ser na hora de escrever o teste. Então, a pescaria é como se eu tivesse múltiplas e múltiplas hipóteses, a chance de eu ter alguma significativa é maior do que se eu tiver uma única só. Bom, esses são, então, os princípios fundamentais para a área de cálculo de tamanho de amostra. Tá? A definição do alfa, do beta, do tamanho do efeito e da variabilidade, tá? Esse link aqui, vou deixar para vocês, é da instituição da onde trabalham os autores, tá? Ou que eles recomendam. No livro, se vocês acessarem pela minha biblioteca, tem um link que não funciona. Então, ontem eu atualizei, continuei procurando, até que eu encontrei, esse é a calculadora online que eles recomendam, tá? Ao abrir o link, essa é a cara deles, tá? É isso que as pessoas fazem, é isso que eu faço quando eu preciso calcular um tamanho de amostra. Eu vou procurar uma calculadora online. Quando eu estava na graduação e eu precisava escrever meu projeto, eu usava um programinha, um software que eu baixava, que é o WinPep, que eu usava. Ele funciona, ainda podem procurar o PEP, que funciona super bem para cálculo de tamanho de amostra, mas não precisa mais. Hoje tem calculadoras online, porque matematicamente é bastante trabalhoso, né? Calcular à mão é difícil. No livro do Hulley tem tabelas, se vocês quiserem, mas o universo possível de testes é limitado pelo livro, porque são páginas e páginas ali que eles colocam. Então, essas calculadoras online são bem fáceis de operar. O que vocês precisam? Antes de tentar abrir o site para fazer, vocês precisam ter muito bem claro esses fundamentos que a gente estava discutindo até agora, tá? E qual é o tipo de desfecho que vocês têm. Se é um desfecho dicotômico, por exemplo, apresenta ou não apresenta tal doença, né? Então, é do tipo sim ou não, vocês vão estar comparando a proporções de doentes e não doentes entre aqueles que têm o fator de interesse, né, que tem a variável preditora presente ou não presente. Então, vocês vão estar comparando proporções, tá? Agora, se vocês estiverem comparando medidas contínuas, que a gente está falando níveis de glicemia, então vocês vão estar comparando, de modo geral, médias, né? Se é a comparação de grupos. Eventualmente, vocês querem ver associação de um preditor contínuo com um desfecho que também é contínuo. Daí é uma correlação. Então, é importante que você saiba, então, qual é a natureza da variável de desfecho, mas isso vocês já vão ter que ter se dado conta na hora de escrever a hipótese do estudo para buscar o parâmetro na literatura. Vocês vão precisar de um chute do tamanho do efeito, que vai ser o contraste entre as médias. Vocês vão precisar um chute da literatura, que é o contraste entre a proporção do desfecho, né, presente ou não presente entre os grupos que vocês estão comparando, ou um chute em relação ao qual o tamanho da correlação, tá? Tem outras técnicas mais avançadas que não tinha no PEP na época, Juliana. Tipo, se eu já sei de antemão que eu vou querer implementar regressão logística, ou se eu já sei que eu vou querer implementar uma análise de sobrevida, de sobrevivência. Eu falei, acho que bastante disso em aulas anteriores e na disciplina de estatística, aquela que a gente tem o tempo, né, de acompanhamento dos participantes, e eu quero estudar qual a probabilidade de evento, né, ao longo do tempo de acompanhamento, né, que a gente chama de sobrevida, mesmo que não seja morte o que está sendo estudado, né, que é o tempo livre do desfecho, né, pode ser, de modo geral, diferente entre os grupos de expostos e não expostos que eu estou comparando. Então, já está implementado nessas calculadoras online mesmo essas análises mais complexas. Mas dentro do livro do Hulley, ele cita que, grosseiramente, a conclusão do tamanho de amostra
tende a ser bastante parecido para estimativas mais simples, como na comparação das proporções, do que para essas mais complexas, como em análises multivariadas, multivariáveis, como regressão logística, análise de sobrevivência. Eles até recomendam que se faça essas mais simples sempre, mesmo que tu queira experimentar as mais complexas, para ver se contrasta muito o tamanho da amostra estimado, tá? Então, assim, no capítulo 6, que é o próximo capítulo, que é a hora de calcular o tamanho de amostra, ele salienta novamente. O que eu preciso saber para a hora do cálculo do tamanho da amostra? A hipótese tem que estar muito clara, qual o fator, qual o desfecho, ou quais os fatores e quais os desfechos. Se eu tiver múltiplas hipóteses e vocês não conseguirem estabelecer qual que é a principal, qual que é a secundária, porque sempre a gente vai tentar responder o objetivo principal, né? Mas se isso não estiver claro, vocês parecem ter 3 principais, talvez vocês tenham que fazer 3 cálculos de tamanho de amostra. E aí, se para vocês precisarem, para responder um deles, vocês precisam 80 pessoas. Para responder outro deles, vocês precisam 100 pessoas. E para responder o terceiro, vocês precisam 150. E todos os 3 vocês disseram que é igualmente importante, vocês vão precisar estudar pelo menos 150 pessoas, entende? Porque senão um dos objetivos vocês não vão conseguir responder. Se há diferença entre os grupos de comparação, porque, de novo, vocês precisam ter pessoas o suficiente, lembra na comparação das sobrancelhas, para conseguir demonstrar se uma diferença verdadeiramente existe. Senão, sempre o acaso, né, da resposta do meu pequeno n vai estar aumentando a probabilidade de erro tipo 2. Ao eu afirmar que não existe diferença, ela de fato existia, eu só não fui capaz de detectá-la porque eu não tinha poder estatístico para isso, tá? Selecionar o teste estatístico, era o que a gente estava falando aqui. Eu estou querendo comparar proporções, estou querendo comparar médias, estou querendo estimar uma correlação, estou querendo estimar uma diferença na sobrevida, né, dos sujeitos. Porque daí vocês vão clicar, por exemplo, na calculadora online específica, né, para cada tipo de teste que vocês pretendem um dia fazer. E é por isso que no projeto de pesquisa tem uma seção análise estatística, porque vocês precisam prever o que vocês querem fazer. Qual o contraste, né, a diferença esperada entre os grupos, ou seja, qual a magnitude do efeito, magnitude do impacto esperada, vão procurar na literatura, e qual a variabilidade nessa magnitude do efeito, tá? Nessa variável de desfecho, tá? Seja ela uma proporção, seja ela uma média, tá? Preciso estabelecer o alfa e o beta, que eu já coloquei aqui, eu posso apostar que vai ser 0,05 e 0,20. Desculpa que esse 0 aqui tá mais, tá? É 0,20, não é 0,020. E usar uma calculadora online, que acho que essa tá bem completinha, que tem ali recomendado por esse grupo, ou a tabela do livro do Hulley, que é um pouquinho mais chatinho, mas também funciona. Coisas adicionais que é preciso se preocupar na hora de estimar o tamanho de amostra. Se vocês já preveem perdas ao longo do estudo, por exemplo, essas perdas elas podem se dar nos diferentes tipos de delineamento, tá? Perda, a gente sempre pensa no estudo que tem acompanhamento das pessoas, seja um estudo de intervenção ou de corte. Se vocês perdem o contato das pessoas ao longo do tempo, vocês não têm como medir o desfecho nelas, né? Então, vocês já vão ter que aumentar o tamanho de amostra para cobrir essas pessoas perdidas. Mas essas perdas, elas podem se dar mesmo num estudo transversal, como, por exemplo, decorrente de dados faltantes, né, que são missings. Se tem uma variável que vocês já estimam que o fator principal de vocês, sei lá, é nível de albumina, e vocês vão pegar isso dos prontuários dos pacientes. Se esse é o principal fator de interesse, sei lá, e ele não tá... Vocês sabem que só 70%, eu estou sendo otimista, sei que não é tudo isso, 70% dos pacientes específicos do perfil de vocês têm, vocês vão ter que aumentar o tamanho da amostra para dar conta dos outros 30% que vão estar faltando, entende? Mesmo que seja na etapa ainda de... porque, assim, para revisar o prontuário, vocês precisam ter o consentimento do participante, entende? De modo geral, vocês precisam realmente incluir o participante na pesquisa.
A não ser vai depender da logística de cada situação, tá? Mas tem que atentar para perdas e dados faltantes. Vocês não têm que inflar a amostra, porque o tamanho da amostra é para o número efetivamente analisado depois, tá? Como estimar o tamanho do efeito? Essa é a parte mais chatinha, tá? E não adianta assim, ó, o estatístico, mesmo que vocês queiram entregar na mão de alguém, tá? Ele não vai ter como saber qual o parâmetro usado, o tamanho do efeito, tá? Se vocês procuram um pouco na literatura e chegam para o orientador, não tem isso, não importa, vocês vão ter que informar esse parâmetro, tá? Então, buscar extensivamente na literatura ou perguntar para pesquisadores ou pessoas que trabalham clinicamente com aquele tema para ter um chute direcionado, tá? Um chute científico desse parâmetro, tá? Se não tem como, não tem, é muito novo, não tem como saber esse chute direcionado, vocês vão ter que informar, então, que o cálculo do tamanho da amostra vai ser calibrado, refeito, após a inclusão de, por exemplo, a definir, tá? Depende do que vocês estão esperando, 50 participantes no estudo. Porque daí, em cima dos dados observados, vocês vão estimar qual é o tamanho do efeito. Vocês não vão ter poder ainda para demonstrar essa diferença estatística, só para ter um chute direcionado do contraste que vocês esperam, tá? E no livro eles falam, o estudo piloto sempre é bom para outras coisas também, para avaliar se os instrumentos, os questionários estão adequados, etc e tal. E ele também pode ser útil para estimar o tamanho do efeito, para recalibrar o tamanho da amostra, tá? Às vezes a gente não tem muito ideia da diferença de médias, sabe? Que é uma coisa talvez muito específica. Então, uma estratégia é dicotomizar, definir elevado, não elevado, proporção de pessoas que vão ter esse nível elevado em comparação a outro grupo, né? Então, às vezes pode ajudar e, de modo geral, talvez facilite encontrar na literatura elevado e não elevado, tá? Versus a média específica de um parâmetro, tá? A única coisa é que para comparar médias, de modo geral, a gente precisa menos pessoas do que para comparar proporções. Por isso que a hipótese tem que estar clara antes, né? Não dá para ficar mudando muito de ideia depois. Tá. Quando o tamanho da amostra é pré-determinado, por exemplo, assim, eu quero estudar pacientes com fibrose cística e eu vou pegar os pacientes do ambulatório, do hospital de clínicas. Eu mais ou menos tenho como estimar qual é o número de pacientes que é acompanhado nesse ambulatório ao longo de 2 anos. Eu só tenho 2 anos para fazer minha pesquisa. Então, o tamanho da amostra é limitado. Não adianta eu querer aumentar para 1.000 pacientes, que eu nunca vou ter esse número. Então, eu posso, nesse caso, fazer o contrário, tá? Que é, tendo um tamanho fixo, estimar qual é a magnitude do efeito detectável com esse tamanho de amostra, ou qual seria o poder do estudo em detectar uma outra magnitude estabelecida na literatura, tá? Nas calculadoras online, vocês também têm como calcular, daí, ao invés de calcular o tamanho da amostra, vocês informam o tamanho da amostra esperado e estimam qual é o poder estatístico ou qual é o tamanho do efeito minimamente detectável, tá? É um processo invertido, assim, digamos, porque vocês sabem o tamanho da amostra, mas vocês não sabem qual será o poder do estudo ou qual a magnitude do efeito detectável. Então, assim, esse é o básico, assim, do cálculo do tamanho da amostra. Eu vou ser bem sincero com vocês, assim, eu tenho a sensação que os pesquisadores ignoram como se faz isso. É como se entregasse nas mãos do estatístico, tá? Como se faz. E não precisa, assim, eu acho que se quiserem entregar na mão do estatístico, entreguem, mas já entreguem os parâmetros certos. Então, assim, vocês precisam saber. O alfa e o beta, o estatístico, até se for o caso, vai saber. E já vem nessas calculadoras, vem ali, de modo geral, até pré-definir 0,05 e 0,20, tá? Ou poder de 80%, que é a mesma coisa. Mas vocês precisam ter uma ideia do contraste entre os grupos de comparação, que se chama magnitude de efeito, né? Vocês precisam ter uma ideia de variabilidade. E qual a natureza do desfecho, se é uma proporção ou se é uma média. Isso
não é tão difícil assim de vocês saberem, tá? Então tentem assimilar apenas isso. Se vocês souberem isso, eu já vou estar bem, bem contente. E se arrisquem nas calculadoras online, mesmo que depois vocês vão confirmar o processo com alguém mais experiente, tá? Eu aqui até fiz uma brincadeira, depois vocês olhem no YouTube, que é um videozinho do Tim Maia, porque sempre que eu falo para vocês leiam leiam Hurley, eu lembro de uma musiquinha do Tim Maia, tá? Que ele diz, read the book, the only book. Porque para vocês saberem que esse livro é muito bom mesmo, ele é bem, bem uma leitura bem clara e simples sobre as coisas. Dúvidas, comentários? Não sei se eu atropelei algumas coisas.